Olá, bem-vindo ao Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo. Pessoal, hoje o nosso tema é confiança. E aí, nossa, temos E aí, confiança para pegar um tema desse, mano? pois é, né? Segura na mão de Deus e vai. Tu sabe que a gente estava se preparando, né? Vindo para cá. Aliás, um pouco mais no início dessa tarde. E a primeira dificuldade que a gente encontrou foi que, quando você vai estudar sobre isso, e às vezes isso acontece com uma certa frequência, né? Em inglês, a gente tem mais termos do que em Pois português. muito interessante. Sabe que eu ouvi falar que quando a gente tem uma palavra, uma determinada emoção ou um sentimento que não existe na tua língua, mostra como as pessoas não precisaram muito dessa palavra. Uhum, E eu penso que o americano médio, ele precisa muito mostrar que ele é confiante. Existe toda aham. uma questão de competitividade, de tentar parecer talvez melhor na cadeia alimentar, digamos assim. E as, e, E as, a- e as relações comerciais, né? Como eles vêm do direito inglês, né? Do Commonwealth, como os negócios são muito mais desenvolvidos lá, uma coisa é a confiança que nós temos aqui de, eu acredito no meu potencial, eu acredito. Então, eles têm essa palavra lá, eles têm o é confidence. o confidence. Agora tem o trust, Aham. que o trust não é o confiança, é o confiável, né? É. É o fio do bigode, né? Uhum. O resultado vai ser o acordado. Ninguém vai Mas quebrar a mesmo na palavra. definição de confidence, que seria como se fosse um pode confiar, Uhum. existe. La garantia soy yo. Aquela cantando, Quando aquele se modelo. define self-confidence, eles usam o trust junto com o self-confidence. Então elas Mas são associadas, porque digamos as assim. duas coisas são importantes, né? É, Uma coisa é, por exemplo, self-confidence, eu acreditar no meu potencial, né? é. Então eu Eu acreditar ter que eu posso. confiança naquilo que eu. Agora, eu ser confiável também é importante. Uhum. Tu sabe que quando eu trabalhava em engenharia, a gente tinha essa dificuldade. E sabe como é que a gente traduz aqui essa questão do confiável? Hum. Dependable, dependabilidade, existe essa palavra, né? Nossa. Dependability, né? Então, se depender do cara, né? Então, uma pessoa que é dependable, né? Que tem Uhum. dependabilidade, ó, pode confiar do que o Marcelo falou, ele vai cumprir. Uhum. Isso é dependabilidade. Dá Interessante. para depender naquela pessoa. E eles usam isso. Eu já vi até dependable em filmes, né? Por exemplo, em relações, né? Se é uma pessoa dependable, se você é uma pessoa fiel ao seu relacionamento, se usa dependability também, a dependability de um relacionamento, né? Interessante. Só que aqui a Interessante. gente, como tu falou, né? A gente não tem Não tem essa essa necessidade, necessidade. essa granularidade. A gente Aham. não precisa de toda essa granularidade para falar de confiança. Basicamente, a gente fala de confiança que a gente tem em alguém Uhum. ou que a gente tem na gente mesmo. A Mas a gente tem gente usa esses essas dois duas drives. funções, né? É, E aí, vamos dividir então o episódio nessas duas partes, né? vamos O dividir. confiança no eu acredito, no meu potencial, e Isso. depois o confiança, né, no confiável, né, do dependability. Muito bem. Então, com relação à autoconfiança, Opa, Má, vamos começar por aí. como é que a gente. Eu me lembrei que eu vi esses dias na internet. Como é que foi? Foi uma pessoa que fez um comentário e ela fez o comentário colocando errado. Ela botou autoconfiança. Do alto do firmamento. E aí a gente fica sem graça, né, de comentar assim, né, Aham. autoconfiança. Sim, confiança dos fundos. Vamos lá. Então a gente está falando da autoconfiança, que é uma coisa tão importante da gente ter hoje em dia, até porque a gente está vivendo um mundo de comparações e de espelhos. Eu até pensei em escrever. Eu tô sempre pensando uma coisa que eu vou escrever e nunca dá tempo, né? Mas tu já Uhum. percebeu isso, né? Ué? Mas eu pensei em escrever sobre autoconfiança, falando como ela se tornou uma espécie de antídoto que é diferente de autoestima, que fica interessante aqui a gente ter algumas palavrinhas parecidas que não são a mesma coisa. Me lembrei das três do MAP. Então, uma Uhum. coisa é autoapreciação, a outra coisa é autoconfiança e a outra coisa é autoestima. Aham. Então, autoapreciação, segundo esse material nosso do
pessoal Modelo do de excelência Texas, né? pessoal. Aham. Do modelo de excelência pessoal. Autoapreciação é eu ter pensamentos positivos a respeito de mim. Então eu me aprecio, eu consigo ficar percebendo coisas que eu gosto em mim. Na verdade, você perceber as coisas que você gosta em si, mas também não virar as costas para os defeitos, né? Isso, você ter um A olhar visão para micro, si. o olhar para o espelho, né? Isso. E Eu enxergar, gosto do que eu tô né? vendo. Eu gosto do que eu tô vendo, é um apreciar-se, né? E o apreciar vem não só de gostar de, mas de debulhar, eu ia usar a palavra, não, mas é de fazer uma discriminação melhor de conceitos sobre mim, sabe? Ter Uhum. mais conceituações sobre mim. Apreciação, muitas vezes a gente usa essa palavra como uma espécie de degustação que tu faz. Uhum. Tu faz uma degustação de si mesmo, né? Ficou ruim dizer isso, né? Mas entendeu o que eu quis dizer. Entendi o que você quis dizer. Tá, muito Ninguém bem. vai sair por aí dando uma lambida no coleguinha, tá, pessoal? Apreciar nesse sentido de, né, conseguir perceber Uhum. valor. Tá, então esse é o primeiro ponto, a autoapreciação. Mas a segunda que a gente tinha, que é parecida com a autoconfiança, é a autoestima, que as pessoas também confundem. A autoestima, eu me gosto. Agora sim é o amor, é o afeto direcionado a si mesmo. Como se fosse aquele carinho que tu tem por um filho, por alguém, mas que tu tem por si. Uhum. A autoestima é se gostar de si, afetuosamente falando. Muito Uhum. bem. Tá, então também não é bem disso que a gente está falando. A gente está falando de um terceiro elemento, autoconfiança. No mapa de excelência pessoal, e por isso que eu vou trazer esse primeiro conceito lá, baseado nessa nossa escola do Texas, autoconfiança é eu acreditar que eu consigo. Pode me dar essa missão, Marcelo, eu vou conseguir. Precisa apresentar em público? Não tem jeito, eu vou dar uma estudada, pode deixa comigo. É um chá comigo, sabe? É o que é autoconfiança. Mas eu entendo que tem mais camadas, e talvez eu confunda com autoapreciação e autoestima em alguns momentos nesse episódio, porque eu acho que a autoconfiança tem mais camadas pra gente explorar, né? E como eu vinha dizendo, é um diferencial nos dias de hoje a gente ter uma espécie de olhar para si mesmo independente do que os outros pensam. Interessante, eu tinha percebido a autoapreciação como essa habilidade do observador externo, né? Perfeito. De você conseguir sair, né, Meta-análise, né? Você se olhar, né, com um olhar crítico, né, com uma postura... Porque quando você está apreciando, vou apreciar uma comida, vou apreciar um vinho, pensa um sommelier, vai. Isso. O que o sommelier ele vai fazer? Ele vai pegar todas as notas e tons e tem o buquê, tem o gosto que fica na boca, tem, né? Eu não sou especialista, mas tem várias nuances para você perceber. Então, quando você pratica a autoapreciação, você consegue perceber todas essas nuances. Uhum. E aí, também está no modelo do MAP, a questão da congruência. Uhum. Porque quando você pega uma pessoa e você disseca, né, todas essas nuances, tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta em você, não é isso? Tem, Né? com certeza. Quando eu me olho, né, você que costuma fazer isso, né, com uma certa frequência, quando a gente se aprecia... Opa, o que você quis dizer com isso? Não, porque tu tá toda hora a prática da percepção, da meditação, claro, né? tô brincando. Então, só quem medita, né? Quem tem quem trabalha com as emoções, como você trabalha, quem trabalha com inteligência social, sabe que a comunicação é de mão dupla, né? Então, eu tenho que avaliar o sujeito, eu tenho que me avaliar para ver o que eu estou comunicando, né? Então, a gente tem essa prática de estar com o radar ligado também em nós, né? E não apenas, né, no outro e no contexto. Então, quando você pratica essa apreciação, tem coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Tem coisas que você fala, não, tá tudo bem, isso daqui não tá tão legal assim. Só que não dá pra gente ser perfeito em tudo, né? Então, a gente tem que ter alguma espécie de priorização, a gente tem que ter uma espécie de compaixão, autocompaixão conosco, né? Olha, não tá bom, mas... ok, né? É o suficiente, é o que a casa oferece. Não, aqui não tá bom e eu preciso melhorar.
Aham. Então, esse seletor é a tal da congruência, né? Com base nos teus valores, né? O Com base quanto nas você suas precisa crenças, ter o uma que você conexão. acha que tá bom, o que você acha que não tá tão bom assim quando você pratica essa apreciação. Uhum. E aí as coisas que estão boas, você precisa aí sim degustar. Essa é a autoestima. Uhum. Que legal, eu sou bom nisso, eu consigo desenvolver essa É que aí que tá habilidade. no modelo do MAP, É. a autoestima é mais afetiva e a autoapreciação é mais cognitiva. Sim, Então, por que que ela é cognitiva? Porque eu não posso me deixar levar, né? Eu isso, tenho tem que que olhar os fazer dois um. lados, E né? aí a autoestima, legal, gostei disso, e isso aqui que eu não gostei. Aí vem a autoconfiança, tá? Não tá bom, mas eu consigo. Ah, legal. Não tá bom, mas eu vou conseguir ir atrás. Só que o que a gente estava vendo hoje à tarde, né? Essa autoconfiança, ela é estimulada, ela é alimentada por emoções positivas. Uhum. Porque essa afirmação eu consigo, né? Primeiro, eu preciso de alguma forma projetar na minha mente que eu vou conseguir. Então eu preciso conseguir ter uma visão positiva de mim mesmo, das minhas capacidades. E a emoção positiva, ela é esse seletor que permite a gente fazer essas projeções positivas e ter a resiliência, ter a constância de propósito, né, ter a disciplina de vencer todos os desafios que vão estar no caminho de eu conseguir concretizar essa versão melhor de mim mesmo, essa versão futura melhorada de mim mesmo. Uhum. Então, a tal da autoconfiança, ela acaba sendo, direto ou indiretamente, né, nutrida pela autoestima. Uhum. Né? A gente, se eu consigo aqui também, né? Uhum. Então é muito importante essa emoção positiva. E se você não tem uma emoção positiva, se você não está conseguindo sintonizar, né, com emoções positivas, vai ser muito difícil você desenvolver essa autoconfiança. Vai ser muito difícil você acreditar em você mesmo. E é interessante que a autoconfiança, ela é uma habilidade suprida por nós mesmos. Não adianta você chegar para mim e falar, não, Marcelo, você consegue. Pronto, Se eu nossa, esse é não um ponto acreditar importantíssimo da que eu gente falar. consigo, pode vir aqui o Papa falar Isso é comigo. Não, importantíssimo não da vai. gente falar. É impressionante como não conseguimos acreditar em referências externas. A gente pode ter todas as validações do mundo, isso não é um suprimento suficiente para manter a nossa autoconfiança. Eu acho que é um papo da minha persona com a minha sombra. Eu conheço a minha sombra, você não conhece a minha sombra. Então, Ou não, eu não talvez. sei. Ok, pode ser isso, Aham. concordo. E pode ser também que as minhas sentinelas internas, as minhas autocobranças, sejam tão elevadas que eu não vá conseguir considerar o que eu tenho de bom. É impressionante, a gente estava falando essa semana. Nossa, tem muitos assuntos que tu me trouxe aqui, para ver se eu vou conseguir puxar Opa. alguns deles. Mas uma das coisas que a gente puxa aqui como elemento que impede da gente aceitar a percepção externa é o que está se chamando comumente de síndrome de impostor, né? Ou síndrome de impostora, porque é mais comum entre mulheres do que homens. O que é essa tal síndrome de impostora? Na verdade, não é uma síndrome, porque síndrome seria uma coisa da saúde, né? É uma condição, é um fenômeno em que a pessoa ela tem várias conquistas evidenciáveis, materializadas, postas na vida dela, de que ela consegue, só que de alguma maneira ela não acha que ela tem o suficiente. Ela não consegue se apropriar dessas conquistas, né? Isso. Ela tá toda hora se comparando com alguém, porque sempre vai ter alguém que chegou na frente. Né? Sempre vai ter alguém que está aí há mais tempo, que estudou mais do que eu, que teve Ou que é uma mais bonita do que carreira eu, ou que é mais rica do que eu, ou que mais tem jovem do mais. que eu, Sei né? lá. E essa incapacidade que a gente tem de nos compararmos a nós mesmos e desenvolvermos essa estima por nossas próprias conquistas, Sim. né? Então, é interessante, lá em São Paulo a gente chamava isso da síndrome do cachorro vira-lata, né? Isso. Porque você tá toda hora, né, correndo atrás do próprio rabo e nunca tá satisfeito, né? Nunca vai Nunca tá alcançar, bom. né? Fica Nunca vai sempre com a alcançar. sensação de impotência, de Nunca tá bom. Isso insuficiência, aí. né?
E não adianta, né, as conquistas, não adianta a carreira, não adianta as pessoas virem. É interessante que às vezes as pessoas ficam até desconfortáveis em receber elogios. É, Quando vem alguém elogiar uma coisa assim tão estranha, né? Acho que a isso. pessoa não tem conforto em receber um feedback positivo. Que Tá, e coisa aí horrível, né? foi uma das janelas mentais que me veio à cabeça, foi uma sériezinha da Netflix que saiu, bem bobinha, mas que fala muito sobre um fenômeno do nosso tempo. Então vamos lá, vou apresentar ela, eu quero saber a tua opinião a respeito disso, Má, porque Vamos tu é lá. um cara que é meio que eremita das redes sociais, né? Eita. Tu é, né, Má? Acho que tu tem uns 10 posts, né? Quantas coisas tu já postou na tua timeline lá do Instagram? Nossa, eu Só acho Deus que nada. Eu sabe. acho que o que tá postado lá, inclusive, foi você que Eu postou. que postei pra botar alguma coisa, certo? Tu quase nunca. Claro, teu LinkedIn é muito bom, é Olha, eu super vou. ativo. Teu Não, LinkedIn tem 8 mil não, seguidores. mas no LinkedIn eu sei postar artigo, então repostar as coisas. Agora, No no Instagram eu nem sei Instagram como é que faz isso, gente. Olha é, só, é uma. 2023, eu não sei postar Exatamente, no tá. Instagram. Então é pra ti Tá, mesmo que ok. depois eu quero fazer a pergunta. Então, essa série, ela chama Celebrity, tá? É uma série coreana. E ela mostra uma moça que teve uma ascensão meteórica para o mundo das celebridades. Mas o que eu achei muito interessante na história é uma espécie de ame ou odeie em relação às celebridades. Então, o que o filme mostrou, e eu fico imaginando num país muito populoso, com essa condição da competitividade muito grande nos grandes centros urbanos, porque são grandes metrópoles, né? Como é que é uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores? E que tem a capacidade, pela sua palavra, de dizer: ah, eu tô tomando aqui essa água. Não vou dar aqui o nome, hoje a gente não tirou o nome da nossa água. Uhum. A água XPTO. E daí, de repente, entra 5 mil pedidos para comprar águas XPTO. Porque eu disse que eu tô tomando essa água. O poder que tem uma pessoa de realmente ser uma influencer, de ditar as coisas. E o quanto essas pessoas que lidam com isso estão o tempo todo numa gangorra em eu sou o máximo, a estrela do firmamento, ou eu sou o vice-treco da subcoisa. Não existe meio termo. Porque são esses grandes números que elas lidam. Essa grande exposição. Então, um dia elas são o máximo fantásticas, todo mundo ama elas. E se por algum motivo elas forem canceladas, ou elas tiverem haters, também é um efeito manada que acontece e elas perdem tudo e toda a possibilidade de ganho. E aí, como tem gastos muito altos, elas vão à falência. Então o filme fala dessas gangorras, dos extremos, né? E a pergunta que eu queria te fazer é como é que tu vê hoje o papel das redes sociais? Especificamente vamos pegar o Instagram, tá? Que exatamente é o teu, é o teu que tu menos usa. Como é que tu enxerga ele em relação à confiança das pessoas? Ao que ele provoca, ao que a própria ferramenta permite em relação à nossa confiança e autoconfiança? Pois é, tu tava falando aí, eu tava lembrando, né, da minha juventude sem redes sociais. Ai, como era bom. Eu tenho saudade, mano. Então vamos lá, né? Faz de conta que, né, eu tô te conhecendo, Tá. né? A gente está numa sala de espera ou a gente está em algum lugar e a gente não vai ficar olhando um pro outro, né? Certo. Eu vou puxar conversa contigo. A gente puxava conversa com o Tá, estranho, era isso mas mesmo. aí, o que é seguro falar? Qual é o papo, né? Qual é a conversa? Qual é a opinião, né? Ou qual é a pergunta que eu vou te fazer Uhum, que não vai te deixar escandalizada, vai projetar em você, né, uma imagem positiva, né, da minha pessoa. uhum. Tu vai, pela pergunta que eu fiz ou pelo assunto que eu coloquei, né, achar, nossa, esse cara é inteligente, né? Esse cara, sobre o que eu falo, né? Essa No começo do nosso relacionamento, a tua escolha foi física quântica. Por incrível que pareça, deu certo. deu certo, né? Mas essa, né, era a angústia, né, existencial dos adolescentes da minha época, dos adolescentes e dos jovens adultos. Tanto é que eh, as propagandas dos veículos de comunicação, né, por exemplo, o Estado de São Paulo, onde tu A Veja trabalhou, também tinha um, né, a Folha de São Paulo a também Folha de São Paulo, tinha. mas no estado onde tu trabalhou, né,
tinha uma propaganda assim que era cara de conteúdo, né? Isso O cara tinha mesmo. que ter cara de conteúdo, né? Eu lembro. Então, quem sabe você ter o conteúdo, né? E não apenas a cara do conteúdo. Então, E hoje a cara de conteúdo tá ganhando do quando conteúdo. você assinou a Veja, eu também assinei a Veja lá atrás, né? O assunto era as páginas amarelas da Veja. É verdade. O assunto A era, gente então, aguardava para ver o isso. Então, entrevistado. quando você recebia a revista da semana, e eu lembro lá em São Paulo que aqui onde tu morava, a Veja chegava na segunda ou terça-feira, A gente sempre chegava né? atrasado, com E certeza. lá, sábado de manhã, a gente já tinha, né? A Veja, Isso. que era a revista de domingo, a gente acessava, Em né, no Alegrete sábado de chegava na manhã. quinta seguinte. Então, quer ter uma conversa segura? A conversa segura vai ser pautada pela reportagem da Veja, pelas páginas amarelas da Veja. Assim era. Então a gente buscava a mídia, a gente buscava o jornal, a gente buscava o filme para ter assunto, para nos conectarmos às pessoas. Agora, olha só a situação hoje. Como é que eu vou me conectar com as pessoas? Essas mídias tradicionais já era, né? Cinema ficou uma coisa. Heróis Marvel. Você vai falar do último filme da Marvel. Não Você há vai o que falar do falar. último. Não Não há. há o que Porque, falar. na verdade, é um espetáculo de sensações, né? Virou nonsense. Entretenimento. Virou Entretenimento. entretenimento, virou Isso. nonsense. Então a gente busca desesperadamente alguma referência. Uhum. E aí você vê nas redes sociais, tem essa palavrinha trend, né? Igual o Twitter, né? O que está trending O no que é o Twitter? trend? Sobre o que as pessoas estão falando. Só que o Twitter é uma terra assim meio que sem lei, né? Porque sempre tá trending os dois lados, né? As duas meias-luas, né? As duas metades da laranja estão trending no Twitter. Então você pega e você vê nas redes sociais qual é a tendência, né? O que está sendo curtido, o que está sendo falado. E você tenta se conectar àquilo, né? Para buscar uma certa validação social. Uhum. Só que, assim como toda semana tinha a Veja da semana, e a Veja da semana seguinte não tinha nenhum compromisso de ter uma sequência da Veja da semana anterior, os assuntos, né, eram voláteis, a rede social não precisa esperar nem uma semana, né, para ter essa volatilidade. Mas eu vou mais embaixo nessa tua análise. Tu tá me trazendo um pouco de melancolia, lembrando dessas coisas, Maia, eu te confesso. A necessidade de validação social, é isso que é a minha leitura. Essa é a tua leitura. Eu fico pensando que a gente transformou um movimento que havia há 25 anos, mais ou menos, pra gente poder fazer essa volta toda que tu tá trazendo. Foi ali na virada do milênio. A gente tinha muito forte um senso de pauta coletiva, né? Então, o que vamos falar coletivamente? E os assuntos eram também em torno de uma conformidade da sociedade, do que ia acontecer com a humanidade, do que ia acontecer com a economia. Hoje, quando a gente fala de coisas coletivas, geralmente já é com um filtro, um óculos político. Da sua bolha, né? Da sua bolha política. Hoje existem várias bolhas, né? Essa pauta bolhas coletiva virou uma coisa meio com o olhar eu acho político. que a última pauta coletiva que a gente teve recente foi a pandemia do Covid. Foi. E mesmo a pandemia do Covid, havia bolhas. Sim, haviam grupos, inclusive, totalmente Visões opostos. completamente diferentes dos idons. Havia antes alguma polarização, mas não tão forte no campo das opiniões como a gente foi vendo. O movimento com máscara, o movimento sem máscara, o movimento da vacina, o movimento sem vacina, né? Então, até a pandemia, que foi um fenômeno global, não tinha um ponto de vista único, né? Isso, mas onde é que eu quero chegar? O que foi acontecendo foi uma espécie de você SA, que é aqui pegando o nome da revista famosa disso. A pauta passou a ser o indivíduo. E isso porque eu, por exemplo, me sinto meio traída, tá? E confesso com o pessoal, eu sei que eu não inventei a inteligência emocional, mas eu me sinto meio traída porque eu vejo pessoas sem nenhum tipo de estudo na área fazerem conteúdos disso. Hoje já estou me acostumando que fazer conteúdo não é entender sobre as coisas. Mas não muito tempo atrás, para você se propor a fazer uma live, se propor a fazer um aconselhamento, se propor a entregar alguma, entre aspas, conteúdo para desenvolvimento humano, você tinha alguma formação na área.
Uhum. E hoje a tua formação é qual é a luz que tu vai botar no teu filtro e o que que tu vai fazer com a tua imagem. E depois tu pega um conteúdo de um chat GPT ou que tu pegou no Google e tu reproduz como se fosse teu. Então, aí fecha parênteses, porque aqui já é um Não, pouquinho da minha indignação sim, mas nisso. aí tu já tá entrando na outra confiança, tu já tá entrando no trust. É. Porque se eu antes usava, né, um filtro social validador, uma regulação social, uma validação social para te classificar, para colocar numa caixinha, para verificar, né, se é seguro conversar contigo, né, se... Agora eu não tenho mais essa validação, É. porque dependendo da bolha, né, que eu estiver habitando, o teu input pode ser considerado um input não confiável para mim. Uhum. Tanto é que, pegando de novo o exemplo da pandemia, eu poderia dividir a população mundial em dois grupos, né? Os que acreditavam na máscara, os que não acreditavam na máscara, e cada grupo olhando para o outro com desconfiança, do tipo, tu não tem O que noção tu do que tá tu tá falando? fazendo? É. E os dois, né, cobertos de suas razões, evidências científicas, e tanto é que o pessoal fala, não, vamos ver depois o que que vai dar, vamos ver depois do que vai dar. E é incrível, né, que hoje, né, depois de tantas descobertas sobre a eficácia ou a ineficácia da tal máscara, né, Uhum. até hoje a gente anda por aí e a gente vê as pessoas de máscara. E até hoje dá polêmica. E até hoje dá polêmica. E uma pessoa olha para uma pessoa, não é, essa pessoa não é confiável, né? E quem está de máscara olha para você e fala, não, você também não é confiável, Uhum. né? Um olha para o outro com um senso de paz, daí perdeu o juízo. Uhum. Então a gente carece, né, de uma fonte de validação. Eu acho que essa é a crise de confiança, né, que a gente vive no mundo de Nossa, hoje. ficou muito mais sério esse assunto do que a gente estava pensando. É. Volta um pouquinho para autoconfiança. Tá, vamos Só pra voltar gente para a não, confiança? só pra Tá, gente não perder uma coisa que a gente tá, o deixou que ali que para tu quer trás, que eu combinar? tinha pensado quando a gente Ah, estava comentando, que é o seguinte: o que que faz uma pessoa conseguir ser autoconfiante? Diante, primeiro, vamos pegar dois tipos de necessidade de autoconfiança. hum, Um daquela pessoa que não tem o conhecimento suficiente e que tem que tentar pelo menos se aventurar. Meio que assim, o cara que vai ter que dar o primeiro passo, o uhum, iniciante, o aprendiz. Como é que ele produz essa autoconfiança? E a outra autoconfiança é a da pessoa que está tentando se livrar de uma síndrome da impostora, que já tem uma estrada, que já tem uma competência e que precisa também de autoconfiança para poder sair disso. E aí, tá. são soluções iguais? O que que tu acha que a gente podia Hum, oferecer aqui pro pessoal? aquela pessoa que ela está ali no início da jornada, ela precisa do que a gente nos ambientes corporativos chama da tal da segurança psicológica. Uhum. Sim, eu vou errar. E tudo bem errar, né? Errar faz parte do aprendizado. Então, fugir do perfeccionismo, né? Fugir de uma punição, de um rigor excessivo, né? De uma autocrítica excessiva, né? Curtir a jornada, né? Curtir a experiência de aprendizado. E se por acaso você cometer um erro, né? Ok, né? Você pode tentar de novo. Então a gente tem que aprender a correr riscos, né? Riscos calculados, né? Ninguém vai arriscar dar um passo muito maior do que a perna, mas está tudo bem errar. A gente tem que rever, né, a nossa postura com relação ao erro, mas não do jeito que a gente está vendo hoje, né? E tem muita gente criticando isso também. Fingir que o erro não existe. Não preciso mais me avaliar, todo mundo se deu bem. Não, ah, ah, tem 30 pessoas e os 30 foram vencedores, né? Ou não, Todo mundo tem que ganhar o prêmio, nem que todo seja de mundo Miss ganhou o Simpatia. prêmio de participação, né? Não, É. aí também não, porque aí uma coisa é visão, ilusão, né? Ou alucinação. Aí é alucinação, aí é perder o contato com a realidade. É ter a realidade, reconhecer os erros, até arrepender-se deles, mas bola para frente, né? Acostumar-se a levanta, sacudir a poeira, né? Dar a volta por cima e ir adiante. Então, tudo bem errar, faz parte do processo, tá? Uhum. Então, esse para o camarada que está ali na, Tá na começando. jornada inicial.
Agora, para a questão do impostor, da síndrome de impostora, eu acho que a gente precisa aprender a se apropriar da própria jornada. Uhum. A gente precisa absorver melhor, né, as conquistas. Eu gosto quando a Por gente que é tão difícil isso, né, Má? Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso numa turma remota nossa. Aham. O tema da nossa aula hoje era liderando a si mesmo. E aí as pessoas começaram a falar que uma das maiores dificuldades, porque daí a gente fez uma investigação de valores, o pessoal foi falando sobre esses valores para compreender os seus drives, o que os levava a se comportar de determinada forma, porque o valor nada mais é do que isso, né? Ele é Uhum. um balizador do teu comportamento. E entre as palavras que apareceram lá, para o comum, assim, um valor comum, veio o valor da integridade. Já vou chegar onde a gente está aí. E eu achei muito bacana, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a relação entre integridade e confiança. Pegamos daqui a pouco ela, deixa ela aqui de lado. Mas enquanto falavam sobre seus valores, uma das moças falou sobre isso. Eu tenho muita dificuldade em ter confiança porque eu não consigo me apropriar do que eu sei. Uhum. Eu não consigo acreditar que eu posso. Eu não consigo perceber, mesmo que as pessoas me elogiem, eu não consigo Ó, tu perceber. que gosta aí da linha da psicologia evolutiva, eu acredito que isso até é uma influência, né? Como nós somos, né, programados para identificar riscos, né, à nossa sobrevivência, isso que nos trouxe até aqui como espécie, né? A gente estava Sim, toda hora, nosso sistema né? límbico. A gente estava toda hora olhando para frente e procurando ver a ameaça, né? Amigo ou inimigo, isso come ou não me come, né? Eu como isso ou isso me come. Isso. Então, essa postura crítica, né, para olhar para frente e verificar onde é que está o problema, de onde é que vai vir a bala, né? O que pode dar errado aqui, né? Nos trouxe até aqui como espécie e acaba de uma certa forma, né, assegurando, por exemplo, o nosso sucesso, a nossa progressão na carreira, porque um excesso de confiança, né? Vamos para o outro lado da moeda. Ah, vai ter uma reunião importante amanhã. Você não vai dar uma lida, você não vai Não, eu rever. consigo. Ah, tá tudo certo, Eu né? consigo voar, Aí que nem chega lá, os bah, dois né? esquilinhos lá. Então, o excesso de confiança pode ser tão prejudicial quanto a falta de confiança, Uhum. né? Essa falta de confiança faz o quê? Faz a gente ler, reler o material, preparar de novo, fazer uma simulação, né, de como é que vai ser a reunião, né, e como é que eu posso estar melhor preparado do que na reunião anterior, os erros que eu cometi não cometer de novo. Então, essa postura crítica, essa busca de o que pode dar errado aqui, procurar se precaver, né? Então, uma pessoa precavida em função de não ter o excesso de confiança pode se dar melhor. Agora, quando você vai muito para lá, aí esse excesso de precaução pode se tornar em insegurança, né? Pode se tornar numa emoção excessivamente Pode travar teus negativa, pode movimentos, travar pode teus te movimentos, congelar em relação à ação, né? Tu pode não saber para que lado tu vai. porque a gente sabe que a tal da emoção positiva, ela é muito importante para você conseguir entrar no estado de flow, né? De você exercer a sua criatividade, de você conseguir propor, né, uma solução inovadora para um problema que se apresente ali no momento. Mas a gente está numa queda de braço muito difícil, né, Ali? Porque o nosso espectro de emoções negativas é muito maior do que o nosso espectro de emoções E a gente tem a positivas. tendência de se apegar a elas, como diz o Rick Hanson, né? Uhum. A gente tem um teflon para as emoções positivas e a gente tem um velcro para as emoções negativas. Sim. O nosso mecanismo emocional, o nosso cérebro emocional funciona dessa forma. Tá, mas eu gostei do que tu falou da confiança, porque tu trouxe aqui uma espécie de espectro para confiança. Em que eu saio desde uma escala de eu tenho quase nada de confiança e, portanto, eu fico imóvel e eu não consigo agir no mundo, porque eu não consigo acreditar que eu consigo, né? Até aquele máximo de confiança que eu posso ter, aquele
overconfidence que me faz ser um sem noção. O pessoal fala, falta daí, semancol, né? falta semancol, a não pessoa se enxerga. A pessoa fica espaçosa, a pessoa pode fazer piadas de mau gosto, ela pode não perceber que ela está dizendo um assunto que está causando um desconforto em alguém. Aliás, não podemos até dizer, é patológico o excesso de confiança. É uma pessoa com que é a excesso de mania, confiança, maníaca. ela é tão autocentrada, ela é tão voltada para si, que ela, por exemplo, não percebe os sinais. Né? Isso, os Então, imagina tu tá lá sentado, aí vem alguém e começa a te abraçar. Que né? isso, meu? Quem te deu essa confiança? Mas Exatamente. o cara, ele tá tão confiante, né, que... Ele foi lá e pegou a tua também. Na irresistibilidade no carisma dele, que ele não consegue ter essa regulação social. Exato. Né? Então, precisa ter essa questão de você ter abertura às emoções positivas para você conseguir confiar em si mesmo, mas não pode ficar sem noção, né? Não pode perder completamente a regulação. Ou seja, tem um equilíbrio da confiança ideal. E a confiança ideal, eu diria, é aquela que te permite agir dentro do teu sistema de valores. Voltando aos valores. Por isso a congruência do Por isso a congruência que a gente começou falando no começo. Então, quando eu tenho algo que importa para mim, que é relevante para o meu sistema de valor, e eu não estou conseguindo ir à ação, me comportar de determinada forma, tá faltando confiança. Tá, então a gente já descreveu o cenário. E eu deixei aqui do ladinho a integridade para quando a gente começar a falar de como é que a gente promove confiança. De como é que a gente se torna uma pessoa confiável. Mas antes de dizer um pouquinho do segundo lado, que é como a gente promove a confiança, eu queria que a gente tentasse explorar como é que a gente faz para conseguir acreditar mais, na gente mesmo. O que a gente faz para ser mais confiante? O que tu faz, hein, Má? Eu sei que tu há muito tempo te joga na fogueira às vezes, né? Tem muitos treinamentos que a gente já fez nessa vida, que a gente foi ler sobre eles na semana anterior. Agora a gente conta. Que a gente tinha lá uma ideia daquele tema, mas tem não... que continuar, né? Mas não naquela profundidade que o cliente contratava. Não, e aí? O que é mais comum acontecer é a gente não conhecer a audiência, né? Porque eu vou explorar um tema, por mais que você conheça o tema, como é que eu vou adaptar esse tema a esse contexto? E as organizações, elas são muito diversas, né? Então você fala assim, não, é para os meus gestores de primeira linha, é para os meus, primeira linha... o first line, né, o second line, o middle, né, e o top management, né? Não, é para os meus gestores de primeira linha. Tá, mas como é que será que são os gestores de primeira linha dessa organização? Como será que é a autonomia desses caras? Então tu está dizendo que para te ter mais confiança, tu precisa de contexto. Isso. Então eu preciso calibrar. E essa calibração, né, a gente precisa ir para a experiência, né? Porque por mais que você faça um alinhamento prévio, né, ou você tente buscar sinais, né, do que está acontecendo ali, tá, me fala um pouquinho como é que vai ser, né, e isso, você vai participar de uma reunião, você vai participar de uma negociação, né, você vai ser apresentado para um cliente, quanto mais informação você tiver, né, melhor você consegue se calibrar e se ajustar, né, e sentir que você está melhor preparado, né, para aquele contexto. Tá, então já temos 2 dicas que eu já vou separar aqui para as pessoas poderem se lembrar. Para você ter mais confiança, você precisa se apropriar das tuas conquistas, ter clareza do que você já consegue fazer e que talvez antes você não conseguisse. E num segundo momento, aqui tu está trazendo, que você se abasteça de informações, que você conheça mais sobre aquilo que você precisa desempenhar. Eu teria um terceiro elemento que eu queria trazer de dica. E aqui eu me lembrei do nosso mentor, querido, colega, amigo, Chuck Wolf. Tá? O Chuck, quando eu tive crises de confiança e fui buscar o aconselhamento dele, ele me trouxe isso e fez um clique na minha cabeça. Que é assim, como é que você quer ser percebido? Então, muitas vezes a gente tem um ideal
E a Uhum. gente não sabe de quem é esse ideal. E às vezes a gente tá perseguindo um ideal de Uhum. performance, de ação, e a gente não sabe que aquilo é lá de um passado em que a gente não sabia daquilo, ou que te colocaram aquela imagem como ideal, e você não revisitou aquilo. Uhum. Então, quando você para pensar o que que eu preciso receber, qual é o tipo de olhar que eu quero que tenham para mim, o que significa para mim ser bem-sucedido nesta questão. Uhum. Aí sim você tem essa visualização do eu ideal. Isso. E aí linka na tal da autoapreciação, né? Quem é você? Né? Ah, 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 a gente não vai agradar todo mundo. Não. A gente não vai E conseguir tá tudo atender certo. todas as Tá necessidades. E tudo tá tudo certo. certo. Então, acho que não se colocar em armadilhas também é importante. Quarta dica. Né? Por exemplo, trabalhamos com desenvolvimento de lideranças. Eu sei falar sobre emoções? Sei, né? De tanto a gente conversar, de tanto a gente ouvir, mas a Alessandra é especialista em emoções. Então, se existe aqui uma necessidade de desenvolvimento de um alto executivo, é com a Alessandra, né? Se é a questão emocional. A Alessandra sabe de planejamento estratégico? Muito pouco. Sabe, não sabe. Faz planejamento Não, para estratégico da fazer própria consultoria empresa. disso. Tá, mas ela sabe que se tiver uma necessidade, né, de uma consultoria em planejamento estratégico, vai lá e fala com o Marcelo, Aham. né? Não é que há do lado cada um em seu quadrado, mas eu sei das minhas competências, não quer dizer que eu não possa desenvolver outras, a Alessandra sabe das competências dela, e a gente consegue, né, ter o nosso melhor quando a gente está transitando em torno das nossas competências. Então, se eu tentar abraçar o mundo e falar, não, isso aqui eu sabe, isso aqui eu sei, não, isso aqui eu sei, Chá tô sabendo. comigo? Não sabe, né? Então, tá tudo bem. Então, o que que você sabe, né? Então, se aproprie do que você sabe, se aproprie das suas experiências, se aproprie do que você já fez, né? E, por exemplo, quando eu estou negociando, né, projetos de consultoria mais complexos, né, com os clientes, tem a dúvida assim, tá, mas o que que é isso aí? Né? Por exemplo, projeto de facilitação executiva, o que que é isso? Eu vou explicar o que que é isso e eu vou dar exemplos, né, de projetos que nós já conduzimos, onde a gente explorou tal questão, tal questão, tal questão, tal questão. Aí eu pergunto para o cliente, é essa a tua necessidade? Porque se é essa a tua necessidade, olha, a gente consegue fazer assim. Não é essa a tua necessidade, vou buscar quem possa atender a tua necessidade. Não vou tentar abraçar o mundo, Claro. né? E aqui a gente volta, peguei agora que estava aqui do lado a questão da integridade. Opa. Para ser uma pessoa confiável, eu tenho que ser íntegro. E íntegro, muitas vezes, é isso, é saber o meu limite. É saber até onde eu posso ir, é me colocar de acordo com o que eu sinto. Uhum. Então, do ponto de vista da inteligência emocional, tu mostrar o que tu sente promove Uhum. confiança. É a questão da dependabilidade, né? Eu estava falando do cachorrinho, né? Eu gostei eu gosto dessa analogia. Por exemplo, a gente tem gatos em casa, Sim, mas a gente tem um vizinho que tem muitos, inclusive, estamos dando alguns se quiserem. A gente tem um vizinho que ele tem como é que é a raça do Scooby-Doo lá? Não é o Scooby-Doo, o nome dele é É Tupã, mas é Tupã. aquela raça do Scooby-Doo. É a raça do Scooby-Doo. Ele é um gigante. cachorro enorme. Ele é né? enorme. Ele come um gato, se quiser, de snack. Ele amedronta. Então, uma pessoa, né, que vê um cachorro desconhecido, vai e olha para esse cachorro. E aí, é seguro, né, ficar perto desse cachorro? Nossa, as pessoas se assustam só de É passar ele seguro perto. fazer um carinho nesse E cachorro? ele é um doce de querido, né? Aí Ele que é um- tá. Então, se você não tem medo, né, vou trocar assim, se você está aberto a perceber os sinais, a primeira coisa que você vai é procurar esses sinais. Que sinais aquela pessoa tá te dando? Então, se você vê um cachorrinho, né, e o cachorrinho tá abanando o rabinho, né, arfando contente, feliz, né, com a patinha, você fala, que lindo, né? Você pode até perguntar, posso passar a mão, né? Você não vai dar os dedos, né? Você vai se aproximar dele com a mão fechada para evitar um susto do cachorro, etc. Mas você vê sinais de Agradabilidade. agreeable. Você vê sinais de, olha,
parece dócil, Isso. né? Se o cachorro estiver quieto, né? Você já não vai ter esses sinais, você não vai ter essa confiança toda de chegar lá e mesmo o dono falando, não, ele é mansinho, não, deixa eu ficar aqui. Então, primeiro, que sinais que você está passando? E às vezes a gente não tem noção de que sinais que você passa. Impressionante como as pessoas têm pouca noção do que elas provocam nos outros. Tu sabe que um dos primeiros treinamentos, não primeiro, quando eu comecei a trabalhar em consultoria, né, eu estava fazendo um treinamento em TS 9000 numa empresa automotiva lá em São Paulo. E estava trabalhando com um sócio, né, na empresa antiga, né? Não aquela que eu trabalhei contigo, né? Não a que você Não trabalhou ainda. comigo. Mas estava trabalhando com um sócio numa empresa antiga, lá em São Paulo ainda, né? E esse sócio foi meu gestor na Siemens, né? Me convidou para trabalhar com ele. E ele estava interessado. E aí, gostaram do Marcelo, né? E um cara lá falou, não, a gente gostou, mas ele mostrou assim um certo desconforto, né, comigo. Mas por quê, né? Ele dá medo. Eu dava medo nas pessoas, né? Por quê? Porque eu falo alto, né? Eu tinha muito essa influência, né, militar. Eu me aproximo, né, das pessoas para falar. A gente estava num ambiente fabril, né? Então não tinha como bloquear muito bem o barulho. Então às vezes eu tinha que falar mais alto mesmo. E às vezes eu podia me aproximar de uma pessoa e falar alto, né, com essa pessoa. E eu não sabia que eu provocava medo. Olha só, que poder, hein? E foi o feedback assim, foi nossa. Então assim, ó, positivo, didática, etc. Só que ele dá medo. Olha só. Nossa, não é uma boa ideia, não, mano. Olha os sinais que a gente provoca passa, sem saber. Né? Então, primeiro, que sinais que você está passando? Porque às vezes você está passando um sinal que você... Eu tenho uma cliente que a gente está dando treinamento e ela tem uma cara assim de desconforto ou de desagrado, que eu até acho que não, porque depois eu até chequei com ela na hora do intervalo ali, uma hora, eu chequei com essa cliente, escuta, tá tudo bem? Como é que tá contigo? E ela tava bem, ela tava de boas. Mas eu percebi que quando tava na câmera, ela tava sempre com o rosto pesado. E às vezes, meu Deus do céu, pode ser tantas coisas. A pessoa pode estar pensando na vida dela, a pessoa pode ser uma questão de semblante mesmo na câmera. Então a gente passa às vezes sinais que a gente não tem noção que a gente passa. Pois é, e a confiança ela começa por aí, que sinais que você está passando. Perfeito. E isso é muito forte, né? Eu brinco com o pessoal em treinamento, quando você vê uma pessoa a primeira vez na vida, você vai ou não vai com a cara dessa pessoa? Vai explicar e essa pessoa isso. não falou nada. Não vai com a cara, meu você Deus. Olhou para a pessoa e você não vai com a cara. Por quê? Porque os sinais que ela está passando, né, para essa pessoa que não foi com a tua cara, relembrou essa pessoa de alguma experiência negativa, de algum, né, foi, não fui com a cara desse sujeito. Então, primeira coisa, né, que sinais que eu passo? E aí volta a importância das redes sociais. Isso. Que sinal que é importante passar, né, ou as páginas amarelas da Veja, né, sobre que assunto é seguro e popular falar. O que eu posso jogar aqui na mesa que o pessoal vai achar que eu sou um cara bacana? Eu tô sentindo, não sei se eu vou profetizar alguma coisa agora, mas eu tô sentindo que a gente tá num momento de virada das redes sociais. A gente já tá aí, eu percebo, por exemplo, lá na Conexão IE, a gente tá desde 2017 com a rede. Temos 4.000 seguidores, não é muita coisa, eu sei, mas para uma empresa é bastante, é suficiente para nós. São pessoas que a gente conhece. Né? São pessoas que a gente conhece, que nos conhecem, que a gente cresceu, como diz a nossa Silvinha lá, organicamente, né? A gente nunca fez nenhum anúncio e Deus o livre, nunca compramos seguidor, né? Sim, não, pelo amor de Deus. Mas o que eu tava pensando é que a gente já tava lá em 1.400 publicações e nós não somos de publicar muito. Ou seja, a gente já tem muito tempo disso. E faz muito tempo que as pessoas saíram da pandemia e iam para as redes para alívio. Para alívio. Assim como a gente joga no celular. Catarse. Fica girando lá naquele forever screen ali. E aquilo vai te aliviando. Só que com o passar do tempo, tá começando a ter mensagens muito parecidas, páginas com dicas muito parecidas,
conteúdos que se repetem e você tem uma tendência de ter conteúdos parecidos, muita propaganda e sempre uma vibe cansativa, né? Eu tenho a impressão que vai criar-se alguma coisa. Agora apareceu o Thread, né? Hoje a gente recebeu um anúncio, não sei se você vai ver esse episódio quando vai ver, tá aí a nova rede social do Instagram, né? Que teoricamente é para concorrer com o Twitter, né? Talvez, quem sabe, por ser uma coisa de colocar texto, mas eu sinto que nós vamos ter necessidade de ter esse validador social que você estava comentando. Eu sinto que vai precisar acontecer alguma espécie de conexão em fóruns, em linhas de pensamento, que não seja sou contra, sou a favor, mas que as pessoas possam ter de novo uma conexão mais humanizada. E que a gente saia do mundo do você S.A. Isso. Do eu sou o máximo ou eu não sou nada. E aí, quem é você? Né? Que tipo de conteúdo ou o que você pensa? Uma pessoa que é mais um, né? Eu sei que você até falou que você fica decepcionado, frustrada com tanta gente falando de inteligência emocional. Mas como é que essas pessoas estão falando de inteligência emocional? Às vezes bem. Mais um que está pegando um post e repostando mais do mesmo. Sim. O mais do mesmo vai deixar de ser confiável. É. A gente prefere, em vez de posts, né? A gente tem lá a Silvia que nos ajuda, né? A colocar o conteúdo, né? Porque a gente precisa disso por causa dos algoritmos das redes sociais, né? Senão a gente fica de fora mesmo. Mas a gente prefere muito mais expor a nossa cara num artigo, né, de 2, 3, 4 nos pedacinhos páginas, aqui do podcast. Mas é uma coisa autoral. O próprio podcast, né? O que a gente está fazendo aqui, né? A gente está compartilhando o que a gente pensa, o que a gente acredita. Nós estamos sendo autênticos, né? Então a pessoa vai ver os sinais, né? Então, igual você vê aquele cachorrinho lá abanando o rabinho, tá? Que sinal que essa pessoa está me passando? O que conteúdo, né, que ela está explorando? O que ela pensa? O que ela acredita? E aí eu, a partir do meu filtro, vou falar, gostei. Tomara. Não gostei. E se você gostar, nos conta. Não vamos agradar todo mundo. E se não gostar também, nos conta, porque a gente vai adorar saber disso. Agora, Ali, o que é outra parcela, né? Uma coisa é você falar, não, vou passar a mão do cachorrinho. Agora, imagina se você está lá passando a mão no cachorrinho, nosso vizinho lá. Aliás, ele já comeu na tua mão, né? Ele é tão querido que ele já comeu na tua mão. Agora, imagina se um dia aquele cachorro avança em mim. Bah! Então, o segundo elemento, além dos sinais, né, que você tá passando, os resultados dessa interação estão de acordo com os sinais. Estão de acordo com o esperado. Que é a validação social. A validação, eu digo, da interação. Posso seguir ou não posso? Então, o trust, né, a confiança vem de eu conseguir medir os sinais e gostar dos sinais, e o resultado da interação está coerente com os sinais. Pronto. Se eu tivesse um cachorro abanando o rabinho e fosse passar a mão no cachorro, o cachorro me mordesse, opa, não estou entendendo mais nada aqui. Não posso mais confiar em ti. Então nós temos aqui uma pauta no ARNE. E a gente vem aqui e a gente todo dia explora num episódio um assunto de interesse, né, da vida corporativa, da vida pessoal. Imagina se um dia a gente viesse aqui e só ficasse contando piada. Ia ser confuso. O que aconteceu com esses caras, né? Não, os caras estão loucos. Vamos falar, até perdemos a confiança, né? Perdemos a confiança do público. Então, essa constância. O sinal, a coerência e a constância. Perfeito. Eu acho que essa é a tríade básica da tal integridade. Muito bom, muito bom. 5 minutos para acabar o nosso episódio. Vamos chamar o nosso patrocinador, mantendo a confiança neles. Mantendo a confiança. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer.
Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. Muito bem, né? Para fechar, Ali, o que me veio aqui na cabeça, né? Que eu falei que faz parte da integridade essa constância. Só que a gente tem aprendizado, né? A gente muda. Se você pegasse a Alessandra de 20 anos atrás, né, e fosse conversar com a Alessandra de hoje, Nossa, será que as duas iam se entender? Vai, ia ser muito difícil. Será que... Não, Ai, que bom tu lembrar disso. Eu tava lendo a Ana Beatriz Barbosa essa semana e tava lendo sobre depressão, né? Tô trabalhando com uma pessoa mais desmotivada e achei importante ler sobre isso. Aliás, pode ser até um tema de episódio aqui, a gente falar sobre desmotivação, porque uma coisa é motivação, outra é desmotivação. Trabalhar com pessoas desmotivadas e modificar esse quadro não é pouca coisa. Não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno depressivo, né? Mas ela pode estar com quadros, com momentos mais de déficit emocional. E daí ela fala em determinado momento sobre a importância de nós termos uma espécie de maternagem ou de paternagem de nós mesmos. Então, de nós sermos uma espécie de pai ou mãe de nós mesmos. Então, eu falando com a Ali de 20 anos atrás, eu podia ser mãe da Ali de 20 anos atrás. Se eu tivesse tido ela aos 20 anos. Mas aí, para a gente coroar essa questão da confiança e da confiabilidade, né? Desculpa, eu te cortei aqui. Não, era só isso. Então, eu acho que eu ia tentar ter um papo de mãe para filha. Mas sabe como é que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter esse papo. Como assim? Como assim? A gente começou o episódio falando que a gente faz uma autoapreciação. Tem coisas em nós que a gente gosta, tem coisas em nós que a gente não gosta tanto assim. O que eu valorizo mais? Eu vou lá e eu tenho autoconfiança para me tornar uma pessoa melhor do que eu era. Então, acho que o papo que a gente tem não é bem de mãe para filha. Tipo assim, deixa eu te explicar uma coisa. Um papo que a gente tem que ter e aí? Né? Você tem orgulho dessa pessoa que eu me tornei? Ai, que lindo! Então, se a gente, né, uma pessoa que a gente tem autoconfiança para nos tornarmos pessoas melhores, a pessoa que nós somos agora vai ser motivo de orgulho para as pessoas que nós já fomos. Que bonito. Então, acho que essa que é a reflexão que fica. Você entrar nos sapatos, né, vestir os sapatos da Alessandra de 20 anos atrás e tentar conectar aqui os circuitos, né, tá aqui, em algum lugar na memória tá aqui, né, a Alessandra de 20 anos atrás. E com o olhar da Alessandra 20 anos atrás, se apreciar. Talvez isso seja também um antídoto bom. E tava lascada aquela Ali de 20 anos atrás assistindo a Guerra do Iraque. Talvez isso seja um antídoto bom para a gente coroar para tal síndrome do impostor. Porque para a Alessandra de hoje, para o Marcelo de hoje, não tá bom. Sempre tem o que melhorar. Sim. Mas para o Marcelo de 20 anos atrás, o Marcelo de 20 anos atrás, olhar para o Marcelo de hoje e falar... Cara, te fez tá bem. Show, hein? Tá para melhorar ainda, eu mas acho que tá show. Tá show, né? Então, bater esse papo com as Alessandras das vidas passadas aí. Que né? lindo! E pensar uma outra referência que é justa, né? Que quem sabe a Ali daqui 20 anos, a gente vai ter orgulho dela e eu vou ter orgulho também de estar do lado do Marcelo de 20 anos, Se a da gente frente. tiver autoconfiança e formos pessoas, né? Dependable, né? Se a gente puder confiar em nós mesmos, né? Se nós pudermos depender em nós mesmos, né? Que isso é o trust, né? Com certeza a gente vai ficar muito orgulhoso de quem a gente vai ser daqui a 20 anos. Que Deus nos escute por aí. Pessoal, muito obrigada. Que episódio bonito, Má. Adorei esse finzinho. Me fez lembrar do filme Duas Vidas, talvez? Aquele do Bruce Willis. Do Bruce Willis, que ele encontra ele mesmo pequeno, né? Sem spoiler, né? Sem spoiler. Assistam esse filme, encontrem aí nas redes sociais Duas Vidas com Bruce Willis, para poder entrar em contato com a tua criança, com o teu jovem interior, né? E de repente fazer esse pacto de autoconfiança. Isso aí. Muito bem, obrigada pessoal, até o próximo Arena IE. Até.